Olá pessoal, aqui é o Maico, professor e biólogo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de urbanização e o meio ambiente. Bom, urbanização é esse processo de transformação que a gente faz no meio ambiente, então da retirada da camada original de florestas e matas, para que a gente possa fazer as nossas construções humanas. Então a gente modifica totalmente o ambiente. Então, comparado com os outros organismos, nós somos os únicos animais que têm essa capacidade de realizar essa modificação do ambiente para construir moradia. Os outros organismos, eles acabam se adaptando com as condições e com a disponibilidade dos recursos ali presentes. Só que nesse processo de urbanização, a gente traz vários problemas para o meio ambiente. Então, além de a gente retirar a cobertura vegetal original, vulnerabilizar aí, a biodiversidade como um todo, os animais, as plantas, os micro-organismos, a gente então torna isso um processo cíclico, que vai trazer vários problemas. Outro problema bastante importante que a gente traz para esse processo da urbanização é em relação às mudanças climáticas. Então a gente faz uma modificação da superfície a tal ponto que a gente impermeabiliza esse solo, então a gente cria uma camada onde a água não consegue entrar. Outra questão importante é que dentro dos processos, quando a gente tem grandes intensidades de chuva, como essa água não consegue entrar no solo, ela não consegue escoar pelo solo, ela vai causar os problemas de enchentes. Então a gente tem em alguns momentos, em algumas épocas do ano, que chove mais, principalmente no verão, a gente vai ter uma intensidade maior de enchentes, porque essa água não consegue ser absorvida pelo solo, para que ela possa alimentar os lençóis freáticos, para que os rios, as nascentes de rios e riachos tenham aí a possibilidade de permanecerem vivas. Tá? Então, essa é uma grande problemática. Um outro problema ele está relacionado com o aquecimento global e com as mudanças climáticas. Uma vez que a gente retira a cobertura vegetal, o CO2 que a gente emite, né, naturalmente ou pela respiração, ou o CO2 que a gente emite por queimadas de material que tem composição de seres vivos, como carbono, então material vegetal, combustíveis fósseis, biocombustíveis. Então esse CO2, esse gás carbônico, esse dióxido de carbono, ele não é processado, ele não é reabsorvido, porque ele não tem mais plantas para fazer o processo de metabolização e a conversão desse gás carbônico em oxigênio e também biomassa. Então a gente tem uma outra problemática. Então o carbono, então como todos os seres vivos eles possuem carbono, então o carbono que estava armazenado na vegetação que cobria essa superfície, ele também é eliminado para a atmosfera. E além disso, as plantas não vão consumir mais. Então eu tenho um outro agravante que é esse CO2 cada vez mais armazenado aí na atmosfera, causando aí as mudanças climáticas. Tá? Fora aí as ilhas de calor que a gente gera, então quando tem muito sol, né, o dia está muito quente, o concreto absorve mais esse calor e mantém esse calor por muito mais tempo durante o dia. Então se a gente está numa área urbana e a gente vai para uma área rural, onde tem mais florestas, onde tem mais árvores, a gente já percebe que conforme vai entardecendo e vai anoitecendo, a temperatura dentro da floresta ela já vai diminuindo, porque ela já tem uma umidade maior, as folhas já absorveram parte desse calor, então ela já vai reduzindo o calor naturalmente. Nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, esse calor ele fica armazenado no concreto, ele fica armazenado no asfalto, demorando muito mais tempo aí para ser dispersado e, consequentemente, ele mantém a temperatura mais elevada. Então, quando a gente sai de uma área urbana, vai para uma área mais florestada, a gente já consegue perceber a diferença na variação de temperatura ao longo do dia, graças a esse aspecto de você ter mais florestas, de você ter mais árvores, de você ter o solo ali na forma natural, que consegue aí absorver e dissipar calor de uma forma mais eficiente. Então, quando nós realizamos essas mudanças no meio ambiente como um todo, a gente traz agravantes e a gente traz consequências. Acredita-se que hoje 80% da população brasileira está aglomerada dentro dos grandes centros urbanos.
Isso mostrando para a gente a problemática que a gente tem para lidar com o desenvolvimento das grandes cidades e aquilo que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de problema. Então, uma das ações que podem ser realizadas é evitar a impermeabilização do solo, então a utilização de asfalto e concreto, utilizar paralelepípedo, não concretar a terra como um todo, para que quando chova essa água seja escoada pelo meio da terra e ela possa ser absorvida. Plantar mais árvores, então nas calçadas, fora das fiações, utilizar espécies de árvores que são de pequeno porte e consequentemente aí elas vão auxiliar nesse processo de absorção de calor, né, de absorção de luz para a realização de fotossíntese. Então, com isso você já tem uma redução também do calor nessas áreas onde tem mais árvores. Você utiliza o gás carbônico que você está eliminando e com isso você vai reduzindo a sua pegada ecológica. Então, daquela pegada de quanto de gás carbônico que eu vou gerando durante o dia, não só com as minhas ações diretas, mas também com as ações indiretas. Então, dessas ações diretas, então, do respirar, do utilizar o material, de utilizar algum equipamento, ou das indiretas, então quando a gente tem a produção de alimento, agropecuário, a produção de proteína animal afastada, que também libera gás carbônico, e quando a gente compra esse material, a gente também está comprando desse mercado de carbono. Então, pensar nesses processos de urbanização novas estratégias para que possa evitar essas problemáticas. Então, além das árvores plantadas, além de diminuir a cobertura do solo, a impermeabilização do solo, hoje nos grandes prédios eles estão utilizando aí dos tetos verdes, então utilizando aí da superfície dos prédios para plantar algumas plantas, alguns vegetais, algumas árvores de pequeno porte. Com isso, elas vão absorvendo parte do calor e parte do gás carbônico e vai auxiliando com esse problema. Então hoje, dentro do processo da urbanização, o nosso maior problema também está com a água. Então, se a gente impermeabiliza o solo, a água não entra no solo, não vai alimentar os rios e riachos que a gente utiliza aí como recursos de água para tornar a água potável para a gente consumir. Então a gente precisa colocar um alerta nesse processo de urbanização e daquilo que a gente quer projetar para o futuro. Então, quais são as consequências e as ações do processo de urbanização que eu preciso prever ao longo do tempo para que essas ações se tornem cada vez mais facilitadas para que eu tenha ações de melhoria desse ambiente como um todo. Tá? Na oportunidade, evitem impermeabilizar o solo, na oportunidade, plantem árvores de pequeno porte, então daquelas que não vão causar problemas, e com isso a gente vai fazendo pelo menos um mínimo de reparo para que a vida possa continuar de forma livre e sustentável, tá bom? Pessoal, o assunto de hoje era esse, então compartilha aí, curta, né? Deixa o seu comentário, a sua opinião sobre novos temas, novos assuntos que vocês querem que eu aborde aqui no canal, tá bom? Um abraço a todos.